Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um devocional. Como você passou o final de semana? Foi bom? Participou da ceia em alguma igreja ou participou da ceia aqui conosco no nosso devocional? Nosso devocional de domingo demorou um pouco para chegar no YouTube, demorou subir para o YouTube, mas conseguimos fazer chegar. Demorou, hein? Realmente foi desafiador fazer subir o devocional de domingo de ontem para o YouTube, mas conseguimos. E eu vi que várias pessoas participaram. Depois, se você puder, assista a mensagem de ontem. Falamos sobre a importância de ser de Deus, de caminhar com Deus, de viver para Deus e o que de fato significa ser de Deus. Está na mensagem. Hoje eu quero falar com vocês de Mateus capítulo de número 27, do versículo 3 até o versículo 10, vai contar a história de Judas Iscariote. O Judas, o que traiu a Jesus. Primeiro, Judas foi um apóstolo chamado por Jesus. Jesus chamou Judas para fazer parte do time de apóstolo. Então, ele não foi de penetra, Jesus o convidou. Judas foi testemunha das grandes operações de Deus, ele viu Deus operar grandes milagres, como o Senhor Jesus sempre operava. Judas ouviu mensagens poderosas, presenciou milagres, mensagens, entendimento fantástico. Judas atuou como apóstolo, saiu, pregou, ajudou pessoas. Eu até creio que ele deve ter curado pessoas em nome do Senhor, tá? Teve a confiança dos demais apóstolos e do próprio Jesus para ser o líder do grupo, cuidando financeiramente do ministério de Jesus. Claro que ele tinha uma inteligência financeira, um matemático talvez, né? Um contador talvez. Então, Judas amou o dinheiro. Talvez a posição que ele ocupou fez com que ele se apegasse mais nas coisas do que no próprio Jesus. Isso também vale como lição para nós. Existem pessoas que elas vão até Deus, muitas vezes elas não estão buscando o próprio Jesus. Às vezes ela busca as coisas que Jesus tem, as coisas que Jesus possui, e não busca propriamente o Senhor Jesus. Vale como lição importante para nós, não buscar apenas as coisas materiais que nós queremos de Jesus, porque senão nós vamos acabar menosprezando a palavra do Senhor, menosprezando a salvação, menosprezando o viver com Deus, porque foi o que Judas fez. Ele menosprezou a advertência de Jesus em João capítulo 13, versículo 21 até o versículo 30, ele agiu como se Jesus não estivesse falando com ele, como se aquilo não fosse importante. Na sequência, ele se tornou um instrumento de Satanás. Infelizmente, com o preço da traição, ele comprou um campo, compraram um campo com as moedas que ele devolveu. As moedas da traição serviu para comprar um campo onde ele mesmo foi enterrado. Infelizmente, o final de Judas foi terrível. No livro de Eclesiastes tem um versículo que nos ajuda muito, dizendo assim: é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O que ele está dizendo? Não importa como nós começamos, o mais importante é como nós iremos terminar. Isto quer dizer que cada dia nós podemos melhorar. Jesus espera que nós melhoremos. O Judas não melhorou. Ele veio, atuou, ouviu milagres, ouviu mensagens, ouviu muitas instruções de Jesus, mas nada disso ele deixou entrar no coração dele.
Sempre ele menosprezava as orientações de Jesus e dava muito mais valor aos sumos sacerdotes, aos amigos lá fora. Sabe, gente, nós precisamos ter um amor, um apego a Jesus, o Senhor, e buscar o Senhor Jesus de todo o coração, não simplesmente porque nós precisamos das suas bênçãos. Devemos buscar o Senhor Jesus por quem Ele é. Ele é o Senhor, morreu por nós e ressuscitou para nos justificar. Existem pessoas que, da forma como elas pregam, parece que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou só para dar vida com abundância, só para dar prosperidade, só para dar coisas materiais. Infelizmente, eu falava ontem no culto que em alguns lugares parece que os membros que participam daquela denominação parecem mais consumidores do que propriamente membros do corpo de Cristo. Porque eles têm que adquirir tanta coisa, eles têm que comprar tanta coisa que acaba sobrecarregando. Na verdade, membros não são clientes. As pessoas que frequentam a igreja, elas são membros do corpo de Cristo. Elas estão ali para que Atos capítulo 6, versículo 3 e 4, se cumpra na vida delas, para que elas aprendam, para que elas cresçam em Cristo e entendam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Entenda que é tudo sobre Jesus. Não é sobre projetos, porque existem pessoas que têm projetos maravilhosos, mas não é sobre o seu projeto. Não é sobre o projeto daquela igreja X. Não é sobre o projeto de evangelização tal. É sobre reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Se eu conseguir, durante toda esta minha vida, fazer com que pelo menos uma pessoa reconheça Jesus como Senhor e Salvador pessoal, com certeza eu já ganhei a recompensa pelo meu trabalho aqui na Terra. A minha missão é fazer com que as pessoas reconheçam Jesus como Senhor e o confesse como Senhor de suas vidas. Inclusive, nós falamos ontem sobre nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, significa crer em Jesus Cristo, significa crer no Filho de Deus. Nascer de Deus significa crer que Jesus é o Cristo. Então tudo é sobre Jesus. Temos as nossas necessidades? É claro. Precisamos pedir a Deus o pão nosso de cada dia? É claro. Mas nunca podemos esquecer que primeiro venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Aí depois você pede o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. O problema é que as pessoas estão primeiro pedindo o pão nosso de cada dia, para depois, caso elas sintam necessidade, elas peçam o reino de Deus para vir. Não. A verdade é, primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agradecendo o Senhor pela vida de todos que estão orando comigo. Ah, meu Senhor, meu amado, meu Rei e meu Deus, coloca, Senhor, sim, a sua bênção na vida de todas as pessoas que estão orando conosco neste momento. Que a graça, que o poder de Deus nos leve a entender que primeiro o reino de Deus é a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Ah, que triste saber que muitas pessoas buscam primeiro as outras coisas, primeiro o pão, primeiro as coisas materiais, e depois, caso elas necessitem, elas pedem o reino de Deus. Não, meu Pai, o Senhor ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e depois, então, vem as nossas necessidades. E assim, se buscarmos o teu reino em primeiro lugar e a tua vontade, as outras coisas serão acrescentadas. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos amar tanto e nos ensinar de forma gloriosa e maravilhosa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Amém. Que Deus nos ensine a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que nós precisamos
serão todas acrescentadas. Obrigado pelo carinho. Eu voltarei amanhã com mais um devocional. Forte abraço a todos e até lá, em nome de Jesus.